Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão aí no Facebook e os demais que estarão nos acompanhando através do nosso YouTube. Agradecer a Deus por esta oportunidade mais uma vez em poder gravar mais um vídeo, trazer mais uma live. Que Deus abençoe a sua vida. Ontem tivemos um dia muito bom e esperamos que hoje também tenhamos um dia maravilhoso, terça-feira. Vamos para a palavra. João 9, versículo de número 1 diz assim: Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 3. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Que Deus abençoe essa palavra no nome de Jesus. Então, essa é a história que todos nós conhecemos acerca do cego de nascença. A Bíblia diz que passou Jesus, viu um homem que era cego de nascença, que havia nascido cego. E a pergunta que veio para os seus discípulos é procurar o culpado. Os discípulos estavam procurando o culpado. Quem é o culpado da situação desse jovem? Será os seus pais ou será ele mesmo? Então, segundo o pensamento, segundo o que a tradição, toda coisa errada vinha porque alguém pecou. Então, quero dizer, isso é o fruto do pecado. Então, estão dizendo que o pecado tem a capacidade de trazer consequências graves na vida de quem pratica ou nas pessoas que praticaram. Não importa se sou eu que pratiquei ou uma outra pessoa. Uma das lições que temos que aprender aqui, através das perguntas dos discípulos, essa situação só pode ter acontecido por causa de um pecado. Então, eles conhecem o poder que o pecado tem, as consequências que o pecado pode trazer. Então, olharam para o homem e perguntaram: quem pecou entre este e os seus pais, para ele nascer assim? Quer dizer que a deficiência do homem era por causa do pecado, segundo o pensamento deles. Então, Jesus ele responde, diz que nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, o propósito daquela situação, mesmo que pareça que é por causa do pecado, porque para eles tudo aparentava que só pode ser pecado. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse daquele jeito. Então, eles nos ensinam uma coisa, que o pecado gerado pelos pais pode ter um impacto na vida dos seus filhos. É igual a uma mulher grávida que continua, vai fumando, dizem não pode fumar por causa do bebê que tem, ou dizem não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, porque isso pode prejudicar o seu filho. Mas enquanto a pessoa vai dando essa continuidade, vai fazendo isso, geralmente nasce uma criança com alguns problemas. Pode não ser uma deficiência, mas claramente já com alguns problemas de saúde. Mas por quê? É por causa daquilo que ela ia consumindo naquele momento de gravidez. Então, esses homens, esses discípulos cresceram sabendo o impacto do pecado. Que o pecado dos pais pode causar problemas aos seus filhos. Porque há um momento onde não é você que pecou, mas uma outra pessoa pecou. Aquilo que a Bíblia diz que pela maldade dos pais revisitar até a quarta geração. Quer dizer que o mal praticado pelos pais pode influenciar muito na vida dos seus filhos.
Mas existem, por exemplo, segundo a resposta de Jesus, Jesus nos mostra claramente que quanto a essa situação os pais não pecaram. Por isso ele disse, nem os pais pecaram, nem ele pecou. Então ele diz, existe essa possibilidade que os pais podem serem santos, temente a Deus, que caminham, que se desviam de todo o mal. Então Jesus ele mostra a um tipo de pai que diz que não, eles não pecaram. Não chegaram de cometer nenhum pecado. Então, quando ele tivesse falado em pausa, só dizer, os pais não pecaram, talvez a próxima pergunta é que viria, então, o que aconteceu? Quem pecou? Então, os discípulos, eles dividiram isso. Será que são os pais ou ele é que pecou? Então, Jesus, ele disse claramente que nem eles pecaram, nem os seus pais, eles pecaram. Mas tudo era para que se manifestasse as obras de Deus nele. Existe um momento onde a situação que nós atravessamos não é por causa do impacto do pecado. É quando Deus ele tem um plano, um projeto na vida de alguém. Jó não havia pecado. Jó não havia pecado, mas ele sofreu muita coisa que aos nossos olhos, se Jó estivesse a viver nos nossos tempos, iríamos dizer que Jó se desviou do caminho de Deus, porque para nós o sinal de que alguém se desviou do caminho de Deus é quando atravessa lutas, é quando está em lutas, está em guerras. Isso para nós, essa pessoa pecou. Mas Jó não havia pecado, mas perdeu tudo. Jó tinha muita coisa, tinha seus filhos, perdeu tudo e ficou no zero. Então, qual é o problema? O que aconteceu? Mas porque Deus havia permitido o diabo estender a sua mão sobre a vida dele. É porque Deus permitiu. Mas por que ele permite? Queria mostrar ao diabo que mesmo que destruísse tudo, mas ele não tinha poder sobre o seu filho Jó. Por causa do plano B. Então, no final das coisas, você vê Jó a ser restituído tudo quanto ele havia perdido. Se ele não tivesse sido restituído, a história dele não teria graça na Bíblia. Ninguém falaria de Jó. O livro de Jó não seria nenhum motivo de motivação ou de promover esperança e fé na vida das pessoas, ou persistência. Não teria. Se tivesse terminado, Jó perder tudo, depois, fim, o capítulo do Jó acabou. Mas não. Então, a história dele tem impacto quando Deus sara ele, restitui a ele, lhe dá muito mais que aquilo que ele tinha. Aí a história dele começa a ter graça. Então, muitas das vezes não é por causa do pecado. Não vamos colocar como pecado como a origem de todos os males na vida das pessoas. Não é sempre assim. Mesmo que pensamos que é assim, mas não é sempre assim. Não é por causa, não por o pecado, não é por causa disso. Jesus ele mostra na situação desse homem. Houveram, por exemplo, algumas pessoas quando que apareceram choraram, dizem, filho, perdoados são os seus pecados. Ele tinha a capacidade de ver que este está sob o pecado. Diz que perdoados são os seus pecados. Mas na situação desse homem, ele já fala ao contrário. Diz que nem os pais pecaram, nem ele pecou. Mas todo esse sofrimento que ele está a carregar desde a sua nascença é para que as obras de Deus sejam vistas. É que as obras de Deus sejam manifestas. Então, Deus, através da vida daquele homem, queria mostrar que há um cego de nascença, alguém que nasceu já com uma vida complicada, Deus tem poder para poder mudar a história dele. Então, essa história de dizer, porque eu nasci, a minha vida desde a minha nascença, esse também nasceu, a Bíblia diz que foi cego desde a sua nascença. Nunca havia visto a luz do sol. Nunca havia visto a luz do sol. Então, eles estavam sobre um sofrimento, mas, segundo a história, por isso houve muita porque, segundo a história, se diz que
A um cego de nascença, esse aí já não tinha nenhuma solução. Porque já nasceu cego. Desde a barriga nasceu cego. Então, não havia nenhuma solução. O que deveria se fazer é que as pessoas, seus pais, deveriam se conformar com a situação dele. É o que muitos falamos. Por causa de onde nós nascemos, como nós nascemos. E nós também acabamos carregando a mesma coisa de dizer, quanto a esse assunto, não vai mudar nada. Nós nascemos assim, quer dizer que a nossa vida vai terminar assim. Mas Jesus, ele fala, diz que algumas coisas, por exemplo, que ele diz quanto a situação daquele homem era para que as obras de Deus sejam vistas. Talvez a sua situação também é para que as obras de Deus também sejam vistas e que o Filho de Deus seja glorificado na sua vida. Então não é tempo de reclamar, não é tempo de procurar pecado. Muitas das vezes nós procuramos pecado onde não existe. Procuramos pecado onde não existe. Por quê? Por causa do que nós estamos a atravessar. A nossa oração, Senhor, se pecamos em algum lugar. Se você diz se pecamos em algum lugar, é que você não está reconhecendo, não está vendo onde você pecou, não tem a certeza se pecou ou não pecou. Mas por causa da tua situação, já você atrai, dá mérito ao pecado que talvez não existe. Que não existe. Então, o que é preciso? Precisamos saber, termos entendimento, que algumas coisas, Deus ele permite, Paulo ele fala, ele diz que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Tudo coopera para o bem. Então, não porque Jesus, por exemplo, Jesus sofreu tudo, foi maltratado, pendurado, morto. Havia pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. Então diz que é para que as obras de Deus sejam manifestas. As obras de Deus sejam manifestas. Estamos juntos. Então, algumas coisas que você está atravessando na sua vida, não anda de atribuir culpa às pessoas. Não. O que é preciso, mesmo que você tenha pecado, quanto ao paralítico que foi levado com 4, Jesus disse, por ele ter ido a ele diz, filho, os seus pecados são perdoados, porque o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Então, Jesus, ele nos perdoa os nossos pecados. O que é preciso, se eu sei que eu tenho um pecado, pratico o pecado, vivo no pecado, o que eu preciso é renunciar ao pecado e pedir perdão a Deus. E Jesus, ele perdoa pecados. E ele vai me perdoar. E eu vou tocar a minha vida andando. Se não existe nenhum pecado, é para que as obras de Deus sejam manifestas. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem todos fomos perdoados. Então Jesus, ele perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados. Então, não vive ouvindo essas vozes do diabo a dizer, porque você. Não é sempre que é assim. Mesmo que você tenha pecado, mas se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, se desviar dos seus maus caminhos, seguir o único caminho da salvação, que é Jesus Cristo, certamente que tu será dado a oportunidade de viver aquilo que você sempre desejou viver. Livre do pecado. O pecado vem para destruir o homem. O pecado vem. Por isso, Jesus, ele ensina que nós temos que, a Bíblia nos ensina que nós temos que fugir do pecado. Porque o pecado tem consequências graves. Os discípulos nos ensinam que o pecado, ele tem poder de colocar o homem numa deficiência, num estado crítico, num problema sério. O pecado tem isso. Então, por isso ele diz que quem pecou, entre eles, seus pais, porque sabiam o que o pecado podia fazer.
Então que Deus cuide de você. Se há um pecado no nosso meio, o que é preciso é renunciarmos e seguirmos a Cristo. Se não existe nenhum pecado, é para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. Deus quer se manifestar, não importa onde você nasceu, como você está a viver tudo isso, mas Ele diz que é para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. Você precisa ver as obras de Deus se manifestando em você. Então não importa o que você está a atravessar, não importa o que você está a enfrentar agora, mas a tua situação, em nome de Jesus, a tua situação é para que as obras de Deus sejam manifestas, o seu estado. É para que as obras de Deus sejam manifestas na sua vida. Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus. É mais um vídeo que nós gravamos. Compartilhe esse vídeo. Se te abençoou, compartilhe com mais alguém que precisa de ouvir uma palavra. Traz o seu comentário, em nome de Jesus. Oh, se isso não mal. Se isso não mal. Saubona. Kunjansis. Siabonga. May God bless you in the mighty name of Jesus. May God bless you and your family. May God bless South Africa. South Africa in the name of Jesus. South Africa is a blessed country. Now may God bless all of you in Jesus' mighty name. God bless you, all of you. God bless all of you. In Jesus' name. God bless you. Goodbye. Até amanhã.